Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor superintendente da Ecovias, o engenheiro José Carlos Cassaniga, e o colega jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Petrobras confirma obras em Santos. Na Folha de São Paulo, protesto faz Dilma recuar de 2 anos a mais em medicina. No Estadão, Dilma decide tirar transporte urbano do cálculo de dívidas. No Santa Portal, Embraporte aceita a proposta de governo enquanto negocia vinculação. No site do Boc News, começa nesta quinta-feira a Semana Mundial de Aleitamento Materno. No G1 Santos e Região, eu perdoo, diz mãe de jovem que simulou sequestro. No portal da UOL, pacote da Câmara quer avaliar punições para desvios de campanhas. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater a questão logística na região metropolitana da Baixada Santista. Afinal, essa seríssima questão tem solução? Economicamente, essa solução seria viável? Será que os mega congestionamentos que tantos transtornos e dificuldades acarretam à população regional e à economia nacional serão equacionados algum dia? Esses questionamentos, entre outros, como também o detalhamento a respeito do plano de gestão integrada para contingências operacionais desenvolvido pela Ecovias para minorar, amenizar esses problemas aqui relacionados, vocês vão acompanhar daqui a pouco. Porque agora a Paula Paparelli vai nos trazer todas as informações a respeito da previsão do tempo e do movimento de balsas e estradas. Paula. O dia amanheceu com forte névoa em Santos, mas a previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 1º de agosto, é de sol durante todo o dia. A temperatura varia entre 11 e 29 graus em São Vicente e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está com trânsito normal e opera no esquema 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. A rodovia Cônego Domênico Rangoni está com 5 quilômetros de lentidão devido a excesso de veículos no acesso ao porto e a Padre Manuel da Nóbrega apresenta trânsito normal até o momento. E as balsas, a travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera de 15 minutos em Santos e 10 no lado de Guarujá. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera em ambos os lados. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou através do e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos, participe questionando os nossos convidados do programa de hoje. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o diretor superintendente da Ecovias, engenheiro José Carlos Cassaniga. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Imagine como é bom aprender brincando.
Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos formando e educando gerações. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Olá! A partir de agora, eu, Júnior Bozella, estarei com vocês diariamente no quadro Cidadão Mais, passando dicas de cidadania. Sabemos que todo cidadão tem direito ao conhecimento da educação, previdência social, trabalho, assistência social, serviços, saúde e todos os itens necessários para ter uma vida digna. Confira o quadro Cidadão Mais, aqui na Santa Cecília TV, e fique atento! 8 horas e 12 minutos, nós estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV nesta quinta-feira, dia 1º de agosto. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor superintendente da Ecovias, o engenheiro José Carlos Cassaniga, e o colega jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, doutor em comunicação, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje. Paulo. Escavações arqueológicas começaram a ser feitas nessa semana na Avenida Perimetral, no Porto de Santos. Tudo que for encontrado vai direto para a Unicamp. O trabalho é necessário para a revitalização da área. Para muitos, a obra passa quase despercebida, mas são das mãos desses homens que trabalham minuciosamente, peneirando a terra, que pode-se descobrir como foi a formação do maior porto do país. As escavações arqueológicas começaram esta semana. Vão percorrer 2 quilômetros. Mas para chegar até aqui, um estudo da área foi feito há 5 anos. E algumas peças, inclusive, já foram encontradas. Os mais antigos ligados ao século XVIII e XIX, que é um material de uso doméstico. Então são utensílios, né? Pratos, etc. Garrafas, grês, de vidro, alguma faiança pintada à mão. O trabalho arqueológico é essencial para fazer com que a expansão do porto possa se tornar realidade. Com o fluxo diário de veículos pesados, vindos dos 4 cantos do Brasil, congestionamentos são frequentes, perde-se dinheiro, perde-se tempo. O prejuízo vai para todos. A alternativa encontrada pela Codesp, que administra a área, foi construir uma espécie de mergulhão para resolver o grande gargalo. A ideia é fazer uma espécie de túnel subterrâneo para interligar os fluxos ferroviário com o rodoviário. A obra deve ter pelo menos 1,5 km de extensão. Está orçada em 300 milhões de reais, dinheiro do governo federal. Por isso, tudo que esses homens conseguirem tirar das escavações pode contribuir para a história e o desenvolvimento da região. No século XVIII e XIX, a gente tinha uma paisagem totalmente diferente da paisagem que a gente tem hoje. Os outros usos, outros prédios, outras ruas. E isso é importante da gente resgatar essa memória da cidade, para que a sociedade tenha memória e possa refletir isso no futuro. Muito bem, aí está a reportagem, é um trabalho importantíssimo que caminha paralelo a exatamente todas as obras no Porto de Santos, não apenas para a história, para a memória da cidade, mas sobretudo para a revitalização do centro histórico de Santos, que já acontece há algum tempo, que deve continuar, aí, sem dúvida nenhuma, da maior importância. Mas, doutor Cassaniga, o nosso tema hoje, basicamente, é a questão logística.
E, nesse sentido, eu gostaria de começar o programa lhe fazendo uma pergunta a respeito de toda essa problemática que o senhor acompanha tão bem e que a cidade também, os moradores da região, os problemas, os transtornos ocasionados pelos mega congestionamentos, o intenso tráfego de caminhões. Afinal de contas, doutor Caçaniga, existe solução para a questão logística? Muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, professor Fernando. Bom dia, Paula. Bom dia aos telespectadores. Eu sou otimista, né? Eu acho que tem solução, sim. A solução não é fácil, os problemas são complexos. Há vários trabalhos sendo feitos em paralelo no sentido de solucionar essa questão que vem ocorrendo mais fortemente até esse ano em particular, né? Eu entendo que essas soluções passam por o melhor ordenamento do transporte de carga, o que está sendo feito, também por algumas soluções nos polos receptores de tráfego aqui na região, sobretudo margem direita e margem esquerda do Porto de Santos, né, que acabam impactando também os sistemas viários municipais do entorno da região metropolitana da Baixada Santista. E é evidente que novos investimentos serão necessários também, olhando para o futuro, né? E nesse sentido, doutor Caçaniga, quer dizer, novos investimentos públicos e privados, é evidente, mas economicamente essa solução tão esperada, tão desejada, tão ansiada, é viável? Eu entendo que sim, é viável, até pelo potencial da região da Baixada Santista, o potencial das atividades econômicas aqui da região. São necessários, né, fazer estudos no sentido de implementar novas configurações, né? Eu gostaria de ressaltar muito que todos esses congestionamentos que nós temos vivido nesses últimos meses, né, eles têm origem muitas das vezes fora das áreas da rodovia, né, em polos receptores de tráfego, né? E na nossa visão está muito associado a um melhor agendamento do transporte de carga e também na solução de alguns entraves, de algumas restrições nas conexões entre o sistema rodoviário regional e os acessos aos terminais portuários e regiões de grande recepção de tráfego nessas regiões. Pois é isso que se dá o nome de logística. Exatamente. Fernando de Maria, bom dia, Fernando, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, senhor Caçaniga, Paula, telespectadores. A gente pode falar que, por exemplo, falar de rodovia, falar de trânsito, tudo que seja relacionado é que nem ser um pouco de técnico de time de futebol. Todo mundo acha que tem que dar palpite, tudo na área de trânsito e nas estradas a mesma coisa, especialmente porque as pessoas têm essa sensação, e é um problema que é recorrente todo momento aí, todo dia a gente tem tido os problemas por manifestações, esses impactos, tudo, né? Sr. Caçaniga, o senhor, como diretor superintendente, por exemplo, a segunda pista da Imigrantes, né, ela completou recentemente 10 anos, né? Consequentemente, o Rodoanel foi completado também nesse sentido, né? Uma coisa que se discute houve toda uma preparação nesse sentido para poder alinhavar um fluxo maior de veículos circulando, especialmente de caminhões, porque o Rodoanel facilita nesse aspecto, né? Mas aqui ao centro, o funil de tudo, os investimentos, até o momento, estão sendo feitos lá no Anel Viário de Cubatão, até o momento foram muito tímidos, até por parte do próprio governo do Estado também, que detém o poderio de dar as concessões. Isso daí, de certa forma, toda a obra que está sendo feita agora, ou possa ser feita, a gente não está atrasado nesse aspecto, não poderia ter sido já planejado lá atrás essas consequências decorrentes, especialmente do Rodoanel, como exemplo? O Rodoanel, ele não determina novas viagens do Planalto para a Baixada. São as mesmas viagens antigas, né, falando um pouco mais tecnicamente, né, mas que mudam o modelo de chegada, por exemplo, no modal rodoviário, no sistema rodoviário, em particular, sistema Anchieta Imigrantes, né. Nós temos falado, junto com o governo do Estado, que no caso da Baixada Santista há algumas prioridades, né? Uma delas é exatamente o anel viário de Cubatão, que é a eliminação desse grande gargalo que é o trevo do quilômetro 55 e também as terceiras faixas até o polo industrial de Cubatão, né?
essas obras já estão atribuídas à Ecovias, já estão em andamento desde dezembro do ano passado e tem prazo previsto para conclusão setembro do ano que vem. Então, a eliminação desse gargalo é muito importante e vocês vão poder observar, todos vão poder observar que a conclusão dessas obras vai alterar muito o regime que a gente percebe hoje, tanto no trecho de Serra da Anchieta, no trecho de Serra da Imigrantes e nos trechos de baixada da Anchieta, da Padre Manuel da Nóbrega e também da Cônego Domênico Rangoni. Então, ele está sendo feito o investimento num momento bastante oportuno para eliminar esses gargalos, né? Nós declaramos também que na nossa visão, e que é a visão também do Governo do Estado de São Paulo, o próximo gargalo é exatamente o aparelhamento, a readequação do trecho Baixada da Anchieta, que é exatamente entre o quilômetro 55 até a entrada de Santos, passando pelo acesso ao Porto de Santos da região do Alemoa, né? Esse investimento também é muito importante, né? Ele tem que ser feito num cenário de curto prazo, né? Ele leva algum tempo para ser aparelhado, mas eu diria que ele está no tempo correto, né? É preciso ressaltar que os eventos que nós temos vivido hoje, eles também têm muito a ver com essa questão do sincronismo do transporte de carga, que também nós estamos tendo boas notícias agora, né, a partir da instalação do sistema de gerenciamento de transporte de carga. Então, eu acho que esse conjunto de providências vai determinar um cenário de curto prazo diferente do que nós temos hoje. Doutor Casalinga, nós somos a sede do maior porto da América Latina, um dos maiores portos do hemisfério sul. No entanto, a velocidade do crescimento portuário, da movimentação de cargas, essa velocidade não é acompanhada exatamente pelas obras necessárias, especialmente na entrada da cidade. A entrada da cidade de Santos é um funil. O governo federal diz que vai investir, o governo do estado diz que vai investir, a prefeitura tenta de todas as maneiras, porque a prefeitura não tem condições econômicas para tal, mas busca parcerias, enfim, busca apoio do estado, do governo federal, as lideranças políticas se manifestam, mas nada acontece. Isto há décadas. E a cada ano os mega congestionamentos são ampliados, os caminhões se transformam em silos ambulantes, porque não há armazenagem, não há estocagem, especialmente no centro-oeste, ou seja, os caminhões trafegam 2.000 quilômetros para chegar ao Porto de Santos e vem parar tudo aqui. Ou seja, não é o momento de todas as instituições, quer dizer, não apenas públicas, mas também privadas, levarem a sério, se debruçarem seriamente sobre essa questão, no sentido de se resolver definitivamente, ou de pelo menos minorar os impactos? Eu entendo que sim, eu acho que isso está sendo feito até através do plano de transportes, né, que o governo do estado tem interagido com o governo federal e com os governos municipais, né? É importante ressaltar que essa problemática, né, dos congestionamentos, dos grandes fluxos, dos polos receptores de tráfego, dos polos geradores de tráfego, não é exclusiva aqui da nossa região, né? Vocês, todos nós acompanhamos, todas as regiões têm problemas semelhantes, mas eu concordo plenamente. Apesar de entender que está sendo feito, acho que isso precisa ser intensificado. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Cada vez mais precisamos ter visões integradas, né, que é fundamental para um planejamento adequado do setor de transportes. É preciso olhar para todos os modais, não só para o modal rodoviário. Sim. No caso da nossa região, os outros modais também estão evoluindo e vão certamente dar contribuições importantes para esse cenário. Sim. Então, eu concordo plenamente, acho que isso é muito importante. Ou é prioridade ou não é prioridade? Sim, claro. Fernando. Até o senhor falou de outros modais. No caso da Ecovias, tem interesse em investir em outros modais, como o hidroviário, por exemplo, que tem uma potencialidade aqui na região, ou o próprio ferroviário, numa eventual... que o rodo anel ferroviário também ainda é algo muito lento, né? Que a gente vê, governo federal, governo do estado, é que dá para perceber o seguinte, Chico, a velocidade com que as coisas acontecem, pela própria economia do país, e a gente está perdendo recursos diante de tanto atraso que acontece, porque cada navio parado, cada caminhão parado, cada problema que acontece, isso tem um custo final, afetando a economia nacional, né? O custo Brasil acaba, e a gente no supermercado empurra a inflação, acaba contribuindo nesse sentido também, né?
E isso daí, essa velocidade que as coisas acontecem, quando há uma super safra e a gente não tem capacidade de lidar com essa realidade, é claro, aqui é o funil, aqui, eu sempre falo, aqui o Porto de Santos é o funil de tudo e os problemas acontecem aqui. Nesse sentido, são duas perguntas, se no caso a Ecovias tem interesse em explorar outros modais e principalmente, como é que está aquele projeto de construção de uma ponte ligando, talvez nessa segunda etapa, ligando a Lemoa, a região da Lemoa, um projeto apresentado acho que em 2008 ou 2009 para o governo do estado, tudo que até agora está parado, o governo do estado insiste em fazer o túnel, mas também, né? Como é que está esse projeto para ligar até a área continental, que seria uma maneira de desafogar também os caminhões aí que circulam por Santos, principalmente? Olha, é importante esclarecer, a Ecovias é uma sociedade de propósito específico, né? Ela existe para administrar o contrato de concessão do sistema Anchieta Imigrantes. Então, a Ecovias tem um fim específico e é a isso que nós estamos dedicados, né? Entretanto, nós pertencemos a um grupo empresarial, que é o Grupo Eco Rodovias, e o grupo tem como vocação ser um grupo parceiro, né? É um grupo que tem apresentado proposições no sentido de contribuir com essa problemática, e o interesse do nosso grupo é apoiar exatamente no setor de logística integrada, e é isso o que o grupo tem se dedicado, né? Quanto à segunda pergunta, né, em relação àquele projeto que foi sugerido no passado, e na verdade ele foi um projeto estudado de uma maneira integrada junto com a autoridade portuária, com a Codesp, com a Prefeitura de Santos também, e era um projeto que apresentava uma visão de priorização da mobilidade logística da região, né? E você mencionou que o governo do estado fez um estudo e também analisou várias oportunidades de ligação seca entre margens, né? E acabou elegendo, numa primeira fase, um projeto que prioriza a mobilidade urbana, né? Que é o traçado aí da região de Outeirinhos, que é o traçado do túnel urbano. Até Vicente Carvalho. Que no nosso entendimento é um projeto adequado, necessário, tal, mas que não inviabiliza uma segunda ligação seca que... Esta é econômica, esta segunda sim é econômica. Que prioriza a mobilidade logística. Nós ainda continuamos sugerindo como necessário. A boa notícia é que o traçado mais no fundo do canal é um consenso com a autoridade portuária, com a Codesp, né? Então é um passo importante que foi dado na concepção desse estudo, desse projeto funcional, e nós entendemos que isso não está deliberado, não há uma solução para se implementar, mas que ele está no radar do governo, das autoridades, da parceria governo estadual, federal, para eventualmente se implantar esse projeto. E essa ligação seria então na região da Lemoa, Saboó, até Barnabé Bagres. Exatamente. Ela constituiria o que nós chamamos de uma nova interligação baixada entre a Anchieta e a Cônego Domênico Rondônia. Exatamente. Seria uma ligação econômica. Proporcionando novas conexões com os terminais portuários, com a região portuária, com a avenida perimetral, com o novo projeto da avenida perimetral reconfigurada, com a avenida perimetral também na margem esquerda. Então, seria um projeto bastante completo nesse aspecto. A essa ligação se daria o nome, para usar o nome da moda, mobilidade logística, como disse o doutor Caçaniga. Na outra, que seria da Rodrigues Alves, ali da região de Outeirinhos até Vicente Carvalho, a mobilidade urbana. Ou seja, uma ligação mais turística, no caso aqui em Santos, até para evitar o tráfego de caminhões, né? Mas eles defendem o tráfego de caminhões, né? Isso é uma polêmica. É um problema sério também. Isso é um ponto que para nós também ainda existe essa dúvida. O que nós temos interagido a respeito e conhecido, tomado conhecimento a respeito, é que do ponto de vista de estudo, né, a proposta do traçado do túnel, ele não inviabiliza a utilização por caminhões. Mas o próprio estudo mostra que ele prioriza mobilidade urbana, né? Que do meu ponto de vista não é só turismo, é mobilidade, é troca de viagens para trabalho, essa coisa toda. Estudo, enfim, que é importante também, lógico. Mas não dá para aceitar também, doutor Caçaniga, que caminhões cortem a cidade de Santos
para alcançar a Avenida Rodrigues Alves e aí a região de Outeirinhos para poder atravessar para o lado de lá. Esse é um problema sério, pelo milhares de caminhões pela cidade inteira andando imagine pela Conselheiro Neves, pela Rodrigues Alves, milhares de caminhões todo dia atravessando para a margem esquerda. Essa questão tem que ser pesada devidamente. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Bálsamo Sucupira, a natureza trazendo saúde para você. À base de extratos naturais de arnica, sucupira, erva de Santa Maria, mastruço e muito mais. Com sua formulação específica, traz alívio imediato nas dores de perna, coluna, pancadas, contusões, artrite, artrose e bursite. Bálsamo Sucupira, a natureza trazendo saúde para você. Em todas as farmácias Poupa Farma. 8 horas e 33 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer o diretor superintendente da Ecovias, engenheiro José Carlos Cassaniga, e o colega jornalista e professor universitário Fernando de Maria. E agora temos uma pergunta de um telespectador, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. O Geonísio Pereira Guiar, ele é morador do Gonzaga, ele enviou um e-mail através do je@infocecom.com.br, onde você também pode interagir com o nosso entrevistado. Ele faz a seguinte pergunta: por que a Ecovias não faz o desassoreamento do canal do Jardim São Manuel na entrada da cidade de Santos, né? Já que é uma área da concessionária, de modo a diminuir as enchentes no local? O Geonísio, me permita só um instantinho, o doutor Cassaniga é ex-vereador em Santos, é suplente do PMDB, primeiro suplente da bancada do PMDB, à Câmara Municipal de Santos, o ex-vereador Boquinha. Por favor. Esses canais na região da Anchieta são bastante complexos. Nós fazemos atividades de manutenção lá de acordo com as regras estabelecidas, né? Então, o desassoreamento mais completo, se houver necessidade, é preciso até ser feito um estudo hidráulico que nós entendemos que não é uma competência da administração rodoviária fazer esses estudos, né? Mas nós não queremos ficar passivo a esse tipo de questões. Nós vamos nos informar para saber se, além das atividades que nós já fazemos, se há alguma atividade que seja necessária ser feita do ponto de vista complementar, né? É importante ressaltar que não se pode atribuir à administração da rodovia problemas decorrentes da complexidade da macrodrenagem de toda a região da Baixada Santista, né, que é influenciada inclusive por marés, essa coisa toda, né? Então, essa é uma questão bastante complexa e precisa ser olhada com cuidado, né?
Fernando Maria. Dentro do que o senhor falou, Caçaniga, é uma coisa que sempre me chama a atenção e aí eu não sei se... Mas como lá a gente vai para São Paulo, está lá, a partir de determinado trecho, sobre responsabilidade da Ecovias. Uma coisa que me chama a atenção é que ali onde é o Elefante Branco, logo na entrada da cidade ali, realmente é um breu ali, é uma escuridão plena ali. Como ali é uma área da Ecovias, no ano, faz uns 3 anos, eu me lembro que a prefeitura, aí foi não sei qual foi o motivo, mas isso saiu no Diário Oficial, ali naquele trecho, ali próximo ao Jardim São Manuel, a iluminação quem fez foi a prefeitura também, e não foi a Ecovias que fez, apesar de ali ser uma área, saiu até na época da imprensa, alguma coisa nesse aspecto. Aquela região ali não pode ser iluminada, até por questão de segurança do cidadão que está chegando de São Paulo, e ali, não sei se o senhor já presenciou, é um breu ali, e ali é facilidade para assalto, dependendo do sinaleiro que a pessoa fica ali, é uma coisa complicada. Isso não é competência também ou é coisa da prefeitura? Esse é um ponto importante de esclarecer, né? Normalmente, por premissa de implantação dos eixos rodoviários regionais, os segmentos que são rurais, que são regionais, né? Eles normalmente, por premissas de desenvolvimento de projetos rodoviários, eles não são iluminados, né? Ocorre que na complexidade do nosso cenário de desenvolvimento regional, evidente que o crescimento urbano, né, algumas das vezes desordenado, algumas das vezes não, ele acaba abraçando os segmentos rodoviários, né? Então, algumas regiões ficam, às vezes, carecendo de complementos, quer de iluminação, quer de outra providência qualquer, né? Na nossa visão, o segmento de baixada da rodovia Anchieta, entre o quilômetro 59 e 65, que é exatamente a entrada de Santos, né? Ele deve ser reaparelhado, que é o chamado projeto binário, que na nossa visão, nós temos uma visão muito clara com relação a isso, é a próxima prioridade de adequação do sistema Anchieta Imigrantes, né? Nos estudos que nós fizemos, nós consideramos, além da ampliação de faixas de tráfego nessa região, só para se ter uma ideia, uma nova conexão, um novo desenho de conexão com o Porto de Santos, né? Que hoje vocês devem lembrar que os caminhões para acessar o viaduto do Alemoa, eles têm que ficar à esquerda e o tráfego de veículos de passeio ou outros veículos para acesso a Santos ficam à direita, eles fazem um X naquela região. Sim. Esse nosso estudo propõe eliminar isso, uma nova reconfiguração que também é uma questão que funcionou durante muito tempo, para o atual perfil de tráfego e para o tráfego futuro não vai funcionar. E nesses estudos nós incluímos uma revisão de pontos de iluminação desse segmento, bem como sentidos de vias marginais, essa coisa toda. Então, nós achamos que precisa sim de uma atualização. É importante ressaltar que nesse momento, pelas regras contratuais, não é uma atribuição da concessionária, mas nós também queremos sugerir providências, porque nós achamos também que pelo posicionamento das atividades do entorno da Anchieta e também do crescimento urbano do entorno, né, que são bairros, inclusive, da cidade de Cubatão, que vem ali desde a região do Casqueiro, né, até bairros da cidade de Santos, ali nessa região do São Manuel, essa coisa toda, que precisam de complementos efetivamente. Doutor Caçaniga, em recente entrevista, o secretário de Estado dos Transportes, Saulo de Castro Abreu Filho, disse com todas as letras que o Brasil não tem plano de logística e que o governo federal é muito lento nos investimentos, nas obras de infraestrutura, nas obras necessárias de infraestrutura, especialmente em Santos. Como é que o senhor acompanha essa polêmica toda entre o governo do Estado, o governo federal e a Ecovias? Exatamente é quem administra o sistema, é quem recebe todo esse impacto e muitas vezes a maioria das críticas, porque por conta do usuário. O usuário quer chegar cedo em casa, que não quer congestionamento, não quer problemas, enfim. Como é que vocês acompanham essa questão, lidam com essa luta interna entre governos, quer dizer, luta política, no sentido de atribuir a responsabilidade a um ou outro pelos problemas que acontecem?
Olha, eu não gostaria de colocar nenhum adjetivo a isso, né? Que até porque não é nosso papel, claro. Mas nós acompanhamos isso com bastante interesse e com uma postura de empresa responsável, empresa parceira do Estado, parceira da sociedade, que é o que nós queremos ser, né? Então, nesse âmbito, nós somos propositores de soluções, né? Mesmo soluções que não estão no âmbito do nosso contrato, nós temos feito sugestões, inclusive sugestões do ponto de vista de projetos, sugestões do ponto de vista de providências, e nós procuramos interagir, né, com a complexidade de tudo isso. Também temos que lembrar que isso não é fácil para os governos, né? Claro. Não é fácil para o governo estadual, federal e nem para o governo municipal, é um cenário complexo. Eu defendo pessoalmente uma posição que é preciso haver uma integração desses esforços todos, cada vez mais. É preciso haver uma paz, né, no sentido de se conseguir olhar para os problemas como eles efetivamente são e construir juntos, né, soluções. As soluções não são simples, não é fácil tomar decisões nesse âmbito, né? Então, eu acho que todos nós precisamos nos unir, as empresas, o setor privado, precisam contribuir também com esse cenário, dando soluções, propondo medidas, né? E os governos precisam também interagir com essa complexidade de uma maneira adequada. Pensar no cidadão, pensar principalmente no usuário. Fernando. É exatamente isso. Até esse secretário aí, ele gosta de coisas, mas ele esquece também que... Polêmica. Gosta de uma polêmica, mas ele esquece que o próprio governo a qual ele faz parte também anda num processo meio de tartaruga, que é o governo, o partido que está no poder hoje está há 20 anos quase, e tudo isso pode ser previsto, tudo isso pode ser planejado, né? Até retomando aquela ideia da ponte, eu gostaria que o senhor falasse assim, é um processo que assim, não teria custo para o governo do Estado, né? Que seria talvez uma troca de aumento da concessão da operação do sistema Anchieta Imigrantes, não é isso? Nesse sentido, né? Da ponte ligando, talvez, eventualmente, isso daí seria uma proposta. Mas isso é importante, isso tem que começar hoje. Porque quanto tempo, mais ou menos, o senhor calcula que demoraria para fazer tais obras? Tanto a obra, é claro, além de se for eventualmente uma licitação, alguma coisa assim, isso demora talvez quase uma década para concluir o processo, né? A gente fala de VLT agora que está saindo, parece que vai, mas também não se sabe muito, está uma dúvida onde que vai, onde que não vai, o impacto que isso vai provocar na cidade, especialmente aqui em Santos, mas é uma outra discussão. Então, isso tem que se começar agora e assim, parece que é uma briga política, partidária, que isso acaba, deixa para o ano que vem, vai deixando para o ano que vem, aí muda governo, não muda governo, para tudo, volta e as coisas não andam, né? Isso, empresarialmente, né, grupos empresariais, isso é um problema sério, que você até tem uma dificuldade para fazer um planejamento mais concreto, não? Sim, mas por outro lado também são problemas complexos também, né? Olhando do lado do governo, né? Tem várias possibilidades de implementar esse projeto, é necessário comparar todas essas possibilidades, eu acredito que é isso que os governos, né? Municipal, federal e estadual fazem, né? Para tomar decisões qual projeto e qual modalidade de implementação do projeto pode ser feito, né? Você mencionou, professor, exatamente no caso da segunda ligação entre margens, né, que é uma proposta de uma interligação mais no fundo do canal, é um projeto, assim, do ponto de vista de obra, da ordem de 3 anos, então é necessário começar realmente com providências antes, para que esse projeto seja implementado num cenário de curto prazo, entre 3, 4 anos, né? Mas não são decisões simples, é preciso olhar sobre todos os aspectos, né, o aspecto também da modalidade de se fazer esse empreendimento para que o custo-benefício para a sociedade seja adequado, né? Doutor Castanheira, e a questão das restrições da legislação ambiental? Ela é muito severa no Brasil, ela é muito rígida. Como é que vocês lidam com essa questão? Olha, nós, do ponto de vista, nós entendemos que é um tema extremamente necessário e entendemos que a legislação ambiental tem evoluído também ao longo desses anos todos, né? Eu diria que nós estamos num estágio hoje, principalmente aqui em São Paulo, bastante adequado de convivência de projetos de infraestrutura com atendimento da legislação ambiental. Eu vejo com bons olhos o atual estágio que nós estamos.
eu não identifico como uma restrição importante a um bom andamento dos projetos, sobretudo aqui em São Paulo. Esse projeto do túnel ou da ligação seca, por exemplo, na Lemoa, não sofreria, no seu entender, uma fiscalização rigorosa? Com certeza sofreria, e nós entendemos que é necessário, quer dizer, atender às premissas ambientais. A rima e tal. Tem que ser uma premissa da boa condução de um projeto, qualquer que seja ele. Sim. Nós acreditamos nisso e praticamos isso nos nossos projetos. Né? Não é fácil, logicamente. Que isso pode travar um pouco mais e demorar um pouco mais. Esse prazo de 3 anos, por exemplo... Mas é um benefício importante que a legislação ambiental garante a todos nós. Então... E é um diferencial também de grupos empreendedores conseguirem empreender, né, fazer empreendimentos, fazer obras estruturantes, atendendo a legislação ambiental. E essas regras básicas de sustentabilidade, né? Exatamente. O que é fundamental. Nós estamos nos caminhando para o próximo intervalo, doutor Cassaniga, e no próximo bloco eu gostaria de tratar com o senhor do plano de gestão integrado para contingências operacionais, plano este desenvolvido pela Ecovias para minimizar os impactos nas rodovias da região, sobretudo em relação ao intenso tráfego de caminhões e esses mega congestionamentos. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Deixe sua festa ainda mais gostosa com a Sabor em Dobro. Experimente nossos doces e salgados com gostinho de comida caseira e conheça os nossos kits. Delícias que fazem a alegria da sua festa com sabor e economia. Comemore o seu evento no Espaço Buffet Sabor em Dobro. Um amplo salão aconchegante com serviço de garçom e brinquedos para as crianças. Sabor em Dobro, agora com Disque Pizza a partir das 18 horas. Avenida Almirante Tamandaré, 253 Macuco. Fone 32719912. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 1º de agosto, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor superintendente da Ecovias, engenheiro José Carlos Cassaniga, e o colega jornalista e professor universitário Fernando de Maria. E agora, doutor Cassaniga, eu gostaria de refazer a pergunta que deixei no final do bloco anterior. No que consiste, afinal, o plano de gestão integrada para contingências operacionais desenvolvido pela Ecovias? É uma boa oportunidade de esclarecimento. Na verdade, esse plano ele surgiu meio que no final do ano passado, né? Sim. Essa versão que nós temos hoje, né? É importante ressaltar que o plano de contingências ele existe, pelo menos do nosso ponto de vista, desde o início da concessão, né? E que visa exatamente a integração da concessionária de rodovia com as autoridades municipais de trânsito da região, com a CODESP, né, e com os polos receptores, os grandes polos receptores de tráfego. Então, essa integração sempre existiu e desde o final do ano passado, nós, junto com todos esses parceiros, estamos trabalhando em aperfeiçoar esse plano de gestão integrada, esse plano de contingências, né,
que visa entender exatamente isso. Quais restrições podem ocorrer, e podem ocorrer, todos nós temos que considerar isso, num terminal receptor de carga, no polo industrial de Cubatão, na margem esquerda, na margem direita, né? E que medidas todos nós, todos esses atores nesse conjunto podem tomar para mitigar que essa restrição que eventualmente ocorra cause consequências para os sistemas viários de entorno, não só para o sistema rodoviário regional, mas também para os sistemas viários municipais, né? Então, a essência, o objetivo desse plano é exatamente estabelecer papéis de cada um no sentido de mitigar as consequências para o sistema rodoviário, né? Tanto regional quanto municipal. Está funcionando? Do nosso ponto de vista, sim, né? Apesar de nós termos enfrentado juntos, né, nós e os polos receptores, problemas de diferentes naturezas, né? Então, ora é um problema num conjunto de terminais, ora uma questão no viário de acesso à área portuária, como é o caso da Rua do Adubo, na margem esquerda. Sim. Ora é um outro problema qualquer no polo industrial de Cubatão. Mais recentemente são as manifestações, sim, né, que a gente tem que conviver com isso, protestos e tal. Então, do nosso ponto de vista, apesar de alguns efeitos não puderem ter sido sentidos, né, pelos nossos usuários, mas certamente se não tivéssemos esse plano de contingência no estágio que nós estamos, os efeitos seriam muito mais fortes, muito mais graves, né? Está funcionando, não é uma coisa, eu tenho visto alguns atribuírem como uma coisa paliativa, né? Eu não entendo dessa forma, eu acho que não é paliativo. Esse plano, qualquer que seja o investimento, o reaparelhamento que seja feito no sistema Anchieta Imigrantes, nos viários municipais, pela complexidade e importância da nossa região, é necessário continuar a aperfeiçoar um plano de gestão integrada, um plano de gestão de contingências, né? Então, eu acho que isso é um negócio para não terminar nunca, né? Ele já começou há um bom tempo, tem uma participação efetiva, né, de todos os parceiros, né? Eu posso citar aqui... O Conselho de Autoridade Portuária, do CAP. Exatamente, da CODESP, as autoridades municipais de trânsito, sobretudo Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, né, que são importantes. É importante ressaltar também o papel de entidades como a Ciesp Cubatão, que tem apoiado muito esse plano, tem interagido muito com esse plano, isso tem causado benefícios para todos nós, né? Então, nós achamos que é um plano importante de esclarecer aos nossos usuários, de todos entenderem que é importante ter um plano como esse para se lançar mão em situações... O próprio nome já diz, são contingências, as contingências, essas ocorrências que não dá para a pessoa prever, é imprevisível, imponderável muitas vezes. E esse plano, se me permite só detalhar um pouco, ele tem uma série de medidas operacionais, né? Mas a premissa principal é trabalhar fortemente para eliminar a restrição no polo receptor de tráfego, porque a rodovia ela tem capacidade de entregar o tráfego que está ocorrendo, né? E até o tráfego futuro. Mas se as conexões, se os acessos entre o polo receptor e a rodovia não tiverem em boa operação ou tiver alguma restrição, é evidente que essa consequência vai vir para a rodovia, né? Então, o que esse plano procura fazer é entender qual é a restrição, onde ela está, quais são as rotas alternativas. Né? Então, nós tivemos vários casos, por exemplo, de congestionamentos importantes na Cônego Domênico Rangoni, onde a fluidez para o acesso a Santos foi garantido, né? Apesar de nós termos um problema emblemático, que é quando a Cônego congestiona, rapidamente ela atinge o trevo de Cubatão, e o trevo de Cubatão é um nó importante que acaba contagiando todas as regiões da rodovia. Então, é importante... Que essa obra que está sendo feita evitaria esse... Exatamente. Senhor Castanheira, o nosso tempo é curto e são 3 perguntas que venho na cabeça. Eu acho que quem usa muito fretado, usa ônibus, deve perguntar por quê. Isso já foi falado tecnicamente, que há um declive e é impossível os ônibus passarem pelos imigrantes. Não tem jeito mesmo, nem mesmo colocando radar. Tecnicamente não tem jeito? Não tem jeito mesmo. Nós entendemos que a portaria que foi atribuída para não utilização de imigrantes para veículos comerciais, ela é importante que seja mantida, é uma questão de segurança,
porque no fundo é a combinação das características da via, as características da frota nacional de veículos. E é importante mencionar que, apesar de toda a evolução da tecnologia, o risco de falha na tecnologia existe, nós cansamos de ver exemplos nesse sentido. E aí você tem ambientes de túneis de longa extensão, né? Que possam ter alguns eventos com geração de calor importante. Nós entendemos que manter essa portaria é uma medida de segurança para todos nós, para todos os nossos grupos de usuários, né? Então, a nossa sugestão é que se mantenha essa portaria. Agora, é importante mencionar também que nós estamos dialogando com as associações de fretados, que nós estamos recebendo e entendendo todas as sugestões, as críticas que eles têm feito, e nós estamos dedicados, junto com a Artesp, com a Polícia Militar Rodoviária, em encontrar alternativas que, do nosso ponto de vista, não é tanto a questão de segurança, mas a questão de fluidez. Em alguns momentos em que esse grupo importante de usuários ficam afetados por congestionamentos, por falta de fluidez em algum ponto. E nós temos convicção que é possível encontrar algumas alternativas, talvez não aplicáveis a todos os casos, mas a alguns casos, e nós queremos evoluir com essas alternativas e entendemos que ela é uma solução muito melhor do que precipitar uma solução que possa ser insegura para todos, né? Verdade. Mais duas, rapidamente. Rapidamente. Aquela tragédia que aconteceu, que fechou a imigrantes, hoje não se repetirá mais? O senhor acha que do jeito... obviamente aquilo ali se viu como uma lição, né? Pelo fato, houve uma chuva, uma densidade, né? Mas isso, o pluviométrico é muito grande, mas sempre há esse risco, até por causa da região. Nós estamos, é a Serra do Mar, né? O índice pluviométrico elevado. Aquilo que aconteceu, mudou alguma coisa em termos de acompanhamento que já a Ecovias alegava que já era feito, mas assim, houve, que lição foi tomada daquilo lá? E segundo, né, a segunda pergunta é mais vantajoso para a Ecovias o não reajuste da tarifa e a cobrança por eixo de caminhão ou não? Muito bem, rapidamente, doutor Caçaniga, por favor. O evento que ocorreu em fevereiro, que afetou toda a região, não só a rodovia, né? Ele foi um caso fortuito, atípico, teve origem na combinação de uma grande chuva com um evento geológico, que pelos especialistas foi considerado esse conjunto raro, né? E ocorreu a 800 metros da rodovia e acabou impactando a rodovia, né? É evidente que nós reavaliamos todas as condições associadas a encostas e nós estamos trabalhando fortemente em, primeiro, tratar os pontos que sofreram naquele episódio da grande chuva, né? Então, nós tivemos vários pontos na Anchieta e um ponto mais importante na Imigrantes, que é onde ocorreu o evento mais importante ali. Em todos esses pontos, nós estamos fazendo tratamentos complementares, né? E que são necessários. E estamos, que é um trabalho contínuo que a Ecovias faz, né? Que é constantemente aperfeiçoar, incorporar, rever medidas, adicionar medidas no sentido de cada vez mais atualizar os nossos sistemas de gestão de infraestrutura. E do eixo suspenso? Respondendo francamente a pergunta, para a Ecovias é mais vantajoso ter o reajuste, que é uma regra contratual, né, que deveria ter sido aplicada e acabou não sendo aplicada, né? O governo disponibilizou medidas compensatórias para o não reajuste e uma delas é o eixo suspenso, que nós entendemos também que é bastante adequado, até porque nas rodovias federais o eixo suspenso já é cobrado, então era uma atualização do sistema de transportes nacional que estava pendente no estado de São Paulo, onde não era autorizada a cobrança do eixo suspenso. Do ponto de vista de segurança, é uma evolução. Do ponto de vista de ocupação dos espaços na rodovia, né? Quer dizer, a configuração total do veículo é o que ocupa espaço, é o que tira espaço do tráfego. Então, nós achamos adequado que seja cobrado o eixo suspenso também. Muito bem, doutor Caçaniga, teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado. Obrigado, Fernanda Maria, nosso comentarista. E nós chegamos ao final desta edição. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã em mais uma edição do Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. A todos os nossos telespectadores, muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta.
Obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.